Sejam todos bem-vindos ao nosso primeiro vídeo sobre Movimento Negro e Educação no Brasil, Saberes Formados na Luta. Esta que será uma conversa onde nós iremos conhecer juntos a trajetória do movimento negro e sua contribuição para a educação no país. Meu nome é Ana Cláudia, eu faço parte do Instituto Federal de Pernambuco, o IFPE, do Programa de Pós-Graduação em Educação Profissional e Tecnológica, o PROFEPT. Nós que fazemos parte desse programa, nós precisamos elaborar um produto educacional. E eu trago para vocês um produto educacional que tem a intenção de ressaltar as lutas negras no decorrer do tempo para a conquista de direitos no país, que possa ser instrumento de letramento racial para docentes, estudantes de licenciatura e aos interessados em conhecer a trajetória de resistência dos povos negros no Brasil. Meu nome é Ana Cláudia Cabral da Silva, eu sou licenciada em Geografia e em Pedagogia e tenho especialização em políticas de promoção da igualdade racial na escola. O meu orientador é o professor José Nildo Alves Caú, que é licenciado, mestre e doutor em Educação pela Universidade Federal de Pernambuco. A pedagogia antirracista é uma abordagem educacional que busca promover a justiça social e a equidade racial nas práticas de ensino. Ela não se limita a reconhecer o racismo como um problema, mas propõe ações concretas para enfrentá-lo dentro e fora da sala de aula. Essa pedagogia desafia os currículos tradicionais, incluindo vozes historicamente marginalizadas e valorizando saberes de diferentes origens culturais. Também estimula o pensamento crítico, convidando estudantes e educadores a refletirem sobre como o racismo estrutura relações sociais, políticas e econômicas. Mais do que uma metodologia, trata-se de um compromisso ético, formar cidadãos conscientes e engajados na construção de uma sociedade plural, onde todas as identidades sejam respeitadas. Ela é especialmente relevante em contextos como o brasileiro, que é marcado por profundas desigualdades raciais. Nós traremos, nesse módulo, as origens do movimento, explorando as raízes históricas e sociais do movimento negro no Brasil, lideranças em movimento, destacando figuras proeminentes e marcos significativos na luta por igualdade, e o movimento negro feminino, enfatizando o papel das mulheres na formação e no avanço do movimento. Mas o que seria movimento negro? Nilma Lino Gomes, ela afirma o seguinte: conceituamos como movimento negro as mais diversas formas de organização e articulação das negras e dos negros politicamente posicionados na luta contra o racismo com o propósito de superar esse bárbaro fenômeno social. Nilma Lino Gomes, ela foi ministra da Igualdade Racial no governo Dilma Rousseff e também a primeira negra reitora de uma universidade federal. Em seu livro, O Movimento Negro Educador, Saberes Construídos na Luta por Emancipação, Nilma Lino Gomes, ela afirma que o movimento negro é visto como um educador coletivo, que constrói saberes a partir da experiência histórica, da resistência e da militância. Esses saberes eles são emancipatórios porque desafiam o pensamento hegemônico e propõem novas formas de entender a sociedade, a educação e a identidade racial. Seriam conhecimentos construídos a partir das experiências de lutas e resistência da população negra contra o racismo e a exclusão social. Eles não se limitam ao campo acadêmico tradicional, mas emergem das vivências cotidianas, das práticas culturais, da militância e da ancestralidade. Nilma identifica alguns saberes produzidos pelo movimento negro. Os saberes identitários seriam aqueles relacionados à construção da identidade negra, à valorização da ancestralidade e à afirmação da negritude. Os saberes políticos seriam os ligados à luta por direitos, à denúncia do racismo estrutural e à formulação de políticas públicas.
Os saberes estéticos corpóreos envolvem a valorização da estética negra, do corpo negro e das expressões culturais afro-brasileiras. E os saberes comunitários nascem das experiências coletivas e da oralidade, fortalecendo vínculos e memórias. Em seu artigo Movimento Negro e Educação, ressignificando e politizando a raça, Nilma Lino Gomes ela faz uma análise profunda sobre como o movimento negro brasileiro atua na transformação da ideia de raça e na construção de uma educação emancipatória. Entre as ideias principais está a raça como construção social. A autora parte da perspectiva dos estudos pós-coloniais para mostrar que a raça não é uma categoria biológica, mas sim uma estrutura social que organiza o poder e a desigualdade nas sociedades latino-americanas. A educação como campo de disputa seria o movimento negro atuando para transformar a educação em um espaço de combate ao racismo e de valorização das identidades negras. Uma outra ideia seria a ressignificação da raça. O movimento negro politiza a ideia de raça, transformando o conceito em ferramenta de luta por direitos e reconhecimento. Na produção de saberes, a militância negra gera conhecimentos próprios, que desafiam o pensamento eurocêntrico e propõem novas formas de entender a diversidade. As ações do movimento negro também influenciam políticas públicas, como a implementação da Lei nº 10.639 de 2003, que tornou obrigatório o ensino da história e cultura afro-brasileira nas escolas. O artigo de Nilma defende que o movimento negro é um ator político e educador, capaz de reconfigurar as relações étnico-raciais no Brasil. Ele não apenas denuncia o racismo, mas propõe caminhos para uma sociedade mais justa e plural. Vamos conhecer agora o pensamento de alguns intelectuais que têm vínculos diretos ou indiretos com o movimento negro brasileiro. Esse vínculo pode ser por meio da militância, da produção acadêmica ou da atuação em políticas públicas. Iniciaremos com Nilma Lino Gomes, que é uma militante histórica, autora de Movimento Negro Educador, ex-ministra da Igualdade Racial e atua na formulação de políticas afirmativas e educação antirracista. A autora propõe a pedagogia das ausências e das emergências, inspirada na sociologia de Boaventura de Souza Santos, para incluir os saberes negros nos currículos escolares, e critica a educação eurocentrada, defendendo a descolonização dos saberes como caminho para uma educação mais justa e plural. Petronila Beatriz Gonçalves e Silva foi indicada pelo Movimento Negro ao Conselho Nacional de Educação. Foi também relatora das diretrizes curriculares da Lei nº 10.639 de 2003 e é referência na educação das relações étnico-raciais. Petronila também foi coorganizadora do Pensamento Negro em Educação no Brasil e defende a inclusão da cultura afro-brasileira nos currículos e a educação como reconhecimento da diversidade. Kabengele Munanga é antropólogo congonês naturalizado brasileiro, defende as ações afirmativas e critica a democracia racial, sendo muito atuante em debates políticos e acadêmicos sobre o racismo. Sales Augusto dos Santos é sociólogo, pesquisador das ações afirmativas e relações raciais e autor de Movimentos Negros, Educação e Ações Afirmativas com a atuação acadêmica e política alinhada ao movimento negro. Ele possui doutorado em Sociologia pela Universidade de Brasília e pós-doutorado em Estudos Africanos pela Brown. É professor visitante do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal de Viçosa e especialista sênior em pesquisa no Departamento de Estudos da Diáspora Africana da Universidade de Wisconsin-Milwaukee. Publicou o livro O Sistema de Cotas para Negros na UNB, um balanço da geração primeira, e seu último livro, Gênero, Orientação Sexual, Raça e Classe,
Ele estuda as violências contra estudantes no campus de uma universidade federal, que foi publicado em 2019. Nós vamos iniciar agora a história dos movimentos negros. Nós vamos começar pelos movimentos negros na pré-abolição, que foram formados por ganhadeiras, pelos quilombos e pelas fugas. Durante o período colonial, houve uma luta permanente e articulada de revoltas pela liberdade. Nesse contexto, as escravas de ganho elas foram essenciais, por desenvolverem as mais diversas atividades do comércio ambulante, carregando produtos alimentícios em cestas e tabuleiros à cabeça, ou no transporte dos mais variados tipos de carga. Elas eram mandadas às ruas pelos seus senhores para executar a tarefa que estavam designadas, e no fim do dia tinham de entregar ao proprietário uma determinada quantia previamente estipulada, numa espécie de contrato informal. O que excedesse esse valor era apropriado pela escravizada, possibilitando o acúmulo dos bens necessários para a obtenção da alforria. As escravas e os escravos de ganho tiveram um papel estratégico nas fugas de pessoas escravizadas, especialmente no contexto urbano do Brasil colonial e imperial também. Embora fossem obrigadas a trabalhar nas ruas e entregar parte dos lucros aos seus senhores, essa mobilidade lhes permitia criar redes de apoio e desenvolver formas de resistência, inclusive ajudando na organização de fugas. Eles contribuíam para as fugas da seguinte forma: por estarem nas ruas, longe da vigilância direta dos senhores, eles podiam trocar informações, identificar rotas seguras e observar o movimento das autoridades. Criavam também laços com outros escravizados libertos e até pessoas livres, que podiam oferecer abrigo, comida ou esconderijos. Algumas escravas de ganho ajudavam fugitivos a se misturarem à população urbana, emprestando roupas ou ensinando como se passar por libertos. E atuavam também como intermediárias entre escravizados em diferentes locais, levando recados e articulando planos de fuga. Com o dinheiro que conseguiam guardar, podiam financiar pequenas ações de fuga ou ajudar na compra de alforria, principalmente de mulheres, pois essas mulheres, os filhos que nascessem delas, nasceriam livres. Estudos mostram que muitas fugas bem-sucedidas contaram com o apoio de pessoas escravizadas que tinham maior mobilidade, como as escravas de ganho. Elas não apenas resistiam à escravidão, mas também ajudavam a minar o sistema por dentro. Também havia outras formas de revolta por parte dos escravizados, como o assassinato de senhores, com ervas e penas naturais ou instrumentos de trabalho. Essas formas de resistência causaram medo dos senhores, a ponto de que eles criaram a Lei número 4 de 10 de junho de 1835, estabelecendo que seriam punidos com pena de morte escravos ou escravas que matassem, propinassem veneno ou ferissem gravemente o seu senhor, a sua mulher, os descendentes ou ascendentes, que em sua companhia morassem, ao administrador, ao feitor e às suas mulheres que com eles vivessem. Comuns também eram as fugas, como nós podemos observar na publicação do Diário de Pernambuco, pois essas fugas elas eram reportadas em jornais de grande circulação da época e avisavam que seriam punidos no rigor da lei as pessoas que tivessem em posse de escravizados fugidos e não o declarassem. Muitos dos escravizados que fugiam, eles se aquilombavam, e o Quilombo dos Palmares tornou-se uma referência de resistência dos pretos com lideranças famosas como Ganga Zumba, seu sobrinho Zumbi e Dandara dos Palmares, e também o Quilombo do Quatirité, liderado por Teresa de Benguela, que era chamada de Rainha Teresa. Teresa estabeleceu uma forma de governar bastante democrática, e sua liderança ela se manteve até 1770, quando ela foi presa e morta. O Quilombo do Malunguinho, também conhecido como Quilombo do Catucá,
foi um dos mais importantes focos de resistência negra no século XIX. Localizado nas matas da Zona da Mata Norte de Pernambuco, ele foi formado por escravizados fugitivos e se destacou por sua organização, mobilidade e capacidade de enfrentar as tropas imperiais. Malunguinho, seu líder mais emblemático, tornou-se símbolo de liberdade e coragem, pois era conhecedor das trilhas da mata e articulava ataques estratégicos contra engenhos, liderando ações de guerrilha. Sua figura transcendeu a história e hoje é cultuada como entidade espiritual da Jurema Sagrada, representando a força ancestral da luta contra a escravidão. O Quilombo do Malunguinho não foi apenas um refúgio, ele foi um projeto de sociedade alternativa, onde negros e negras buscavam reconstruir suas vidas com autonomia, cultura e resistência. Até hoje, sua memória inspira movimentos quilombolas e a valorização da identidade afro-brasileira. E assim, nós concluímos o nosso primeiro vídeo do módulo 1. Até o próximo!